iluminismo, ele foi um movimento intelectual que surgiu na Europa, mais precisamente na França, e se espalhou pelo resto do continente e também por alguns lugares da América, ressoou até mesmo na América. E ele aconteceu no século XVIII. Bem, de acordo com os filósofos, essa forma de pensamento tinha o propósito de jogar as luzes nas trevas, ou seja, eles se baseavam na razão, na ciência, no conhecimento técnico, que era tudo isso, seria a luz, e para ir contra a ignorância do antigo regime, a monarquia absolutista, com o autoritarismo, com os dogmas religiosos, que para eles eram as trevas. Então daí vem esse propósito de jogar as luzes nas trevas, ou seja, o pensamento científico, que eram as luzes, mais importantes que as trevas, que era o absolutismo e o autoritarismo e tudo mais. O iluminismo, ele defendia, então, a liberdade, ele vem para defender a liberdade de pensamento, a liberdade econômica e política. Então, esse era o objetivo deles, conquistar a liberdade econômica, política e de pensamento. De acordo com os precursores do iluminismo, temos o racionalismo, pensamento com base na razão, e o liberalismo. Foram dois movimentos intelectuais que contribuíram para o pensamento iluminista. Os principais pensadores desse movimento foram René Descartes. De acordo com ele, tudo deveria ser questionado e somente aquilo que a razão poderia explicar era verdadeiro. O conhecimento deveria partir de ideias que estavam no interior do próprio homem. A frase "penso, logo existo" sintetiza seu pensamento. John Locke, opositor do absolutismo, que era o poder centralizado pelo rei, para ele o homem tinha alguns direitos naturais, direito à vida, à liberdade e à propriedade, que deveriam ser assegurados por uma Constituição. O conhecimento era adquirido somente pela experiência. Ao nascer, o homem era como, entre aspas, uma tábula rasa. Isaac Newton procurou dar uma explicação científica a toda a natureza. Para ele, todos os fenômenos da natureza eram regidos por leis próprias. Para toda ação existe uma situação, e a situação que precedeu o iluminismo, mais conhecido como século XVIII, século das luzes, ela teria que ser o antagônico disso. Ela não seria de luz, ela não seria de claridade, ela seria então de escuridão, de trevas, que foi o período da Idade Média. A Idade Média ela foi um período marcado por uma sociedade estamental, uma economia totalmente ruralizada e um poder político totalmente centralizado na nobreza, em especial nas mãos dos senhores feudais, onde o rei era apenas uma figura decorativa. No entanto, a senhora feudal da época era a Igreja Católica. Se você tem uma igreja que é um centro de formação ideológica e psicológica das pessoas, tudo totalmente voltado para Deus. Então, o teocentrismo ele vigora nesse momento. Então, as artes elas vão ser muito mais limitadas, o pensamento das pessoas vai ser muito mais limitado, porque não existe espaço para debate, não existe espaço para questionamento. E esse iluminismo ele vem exatamente para isso. Ele vem para questionar o motivo de todo o cerceamento. Ele vem para questionar o motivo de toda a privação. A partir do momento que você tem o declínio do feudalismo, as pessoas elas vão para a cidade. E agora não é mais a economia ruralizada que tem espaço. Agora quem tem espaço é a economia monetária, como já acontecia no período anterior ao feudalismo. As cidades, os burgos, como eram conhecidos, eles são totalmente estruturados com base numa economia aí voltada pela burguesia. A burguesia que antes só injetava dinheiro, agora ela passa a ter vez e voz, ou seja, a política não mais é voltada só para os senhores feudais, só para os reis. Os burgueses também não são só figura econômica, passam também a ser figura política. Então a gente tem que entender o seguinte no contexto histórico. Se o século das luzes ele vem a acontecer, é porque antes você tinha escuridão e você quer sair dessa zona de conforto. Você não aguenta mais simplesmente um ser que sofre as consequências da ação de quem domina essa sociedade estamental sem mobilidade.